2023 já se foi, estamos começando 2024 e temos que olhar para frente, mas antes disso vamos fazer uma breve recapitulação dos piores momentos ou pelo menos os mais decepcionantes de 2023. É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje, acompanhe! Você está na Flama TV e nesse canal nós falamos sobre música, filosofia e literatura. A filosofia é pessimista e niilista, a literatura é realista e a música é principalmente o rock e o heavy metal. Se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição. Nós somos aqui 1.500 inscritos, então o canal cresceu bastante no ano de 2023. Que foi também um ano em que eu continuei aí a mostrar para vocês a minha coleção de discos e CDs. E estamos aqui para falar sobre 2023 ainda. Eu já apresentei para vocês os melhores lançamentos nacionais e internacionais e ainda vou fazer um outro vídeo sobre alguns outros momentos de 2023. Uma retrospectiva completa do ano no que diz respeito às atividades aqui do canal. Mas antes disso, eu vou falar sobre as decepções deste ano. Coloque aí nos comentários quais vocês consideram as piores decepções no âmbito da política, das artes, da cultura em geral, do esporte e da música, né? Principalmente, porque é daquilo que eu mais falei este ano de 2023 neste canal. Antes de falar sobre música, vamos lá. Política, né? O ano começou em 2023 com, né, um novo governo que, de certa forma, espantou a ameaça fascista presente aí no governo anterior. Apesar dos vândalos e idiotas patriotários de 8 de janeiro, nós retomamos a normalidade democrática neste país. Isso não necessariamente é bom, mas também não é ruim. Pelo menos foi aquilo que esperávamos quando decretamos o fim possível ameaça fascista, neofascista presente no governo anterior. Então, nós começamos o ano 2023 nesta onda, com a normalidade em termos de funcionamento das instituições democráticas e também da economia, o que também não é necessariamente bom. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem sido muito elogiado pelos mais diversos atores da cena política nacional. E isso também não necessariamente é bom. Certamente, aqueles que são mais identificados com a esquerda esperavam um governo do PT diferente, mas se trata, na verdade, de uma coalizão antifascista, coalizão que pretendeu aí retomar a normalidade democrática, que foi retomada, mas isso talvez impeça transformações mais profundas nesse país. Então, não podemos colocar isso como uma grande decepção. No fundo, em termos políticos, nós tivemos em 2023 o que era de se esperar. Indo para o âmbito da cultura e das artes, vamos falar de cinema, né? Claro, esse canal não é dedicado a falar sobre cinema, né? Não sou especialista, nem falei para vocês qual foi o filme que eu mais gostei em 2023. Mas eu posso mencionar duas grandes decepções, né? De dois diretores que sempre se espera boas coisas. Um mais antigo, mais velho, é o Martin Scorsese, que neste ano lançou o filme Os Assassinos da Lua de Flores. Mais um épico de mais de 3 horas, de um filme que poderia ser mais breve. Assim como um filme que eu tinha grande expectativa de um diretor novo chamado Ari Aster, que lançou neste ano Beau is Afraid. Beau tem medo, mas temos novamente aqui um filme de 3 horas, né, de uma história muito intrincada, um filme realmente muito louco, no mau sentido, e que não entregou aquilo que esse diretor tinha entregue nos filmes anteriores, como Midsommar e o Hereditário. Então, podemos colocar esses filmes, especialmente Beau is Afraid, como uma grande decepção do ano de 2023. Bem, eu não vou falar de nenhum livro decepcionante, porque, na verdade, sempre quando eu encaro um livro, há alguma coisa ali que vale a pena, né? E não dá para fazer um ranking do pior ao melhor em termos de leitura. Mas se nós formos para o âmbito do esporte, vocês já sabem qual foi a maior decepção
de 2023. Vocês que são torcedores, né, do maior time do século XX nas Américas, após a morte do Rei Pelé, nós sofremos aí o nosso primeiro rebaixamento. E essa, de fato, foi a maior decepção do ano de 2023. Mas vamos falar de música, especialmente da cena do rock e do heavy metal, que é aquela que eu acompanho neste canal. E uma coisa que tem me decepcionado muito na cena é a quantidade enorme de bandas retrô que querem soar como se nós estivéssemos nos anos 70 e 80. Né? Um lançamento nesse sentido é de uma banda sueca chamada Enforcer, que é um retrô assim tão ridículo que é impressionante como tem gente que realmente gosta disso. Mas isso talvez seja sintoma desta cena, que é muito nostálgica e que vive do passado sem se abrir ao novo. Mas embora o novo sempre seja bem-vindo, há algumas novidades, não são assim tão novas e nem tão boas. Uma banda que fez muito sucesso esse ano, chamada Sleep Token, que talvez seja aí o novo Ghost. É, na verdade, mais uma pataquada na cena do rock e do metal. E é impressionante como esses nomes alcançam uma popularidade, né? É realmente impressionante, eu não sei como explicar. Para mim, isso é uma grande decepção. Mas algumas bandas que de fato eu acompanho e sou bastante fã, lançaram alguns trabalhos bem decepcionantes em 2023. Vou mencionar primeiro 3 delas que são bandas de metal sinfônico, que é um gênero que eu sempre apreciei muito, mas que eu vejo que está um pouco em baixa atualmente. Uma banda que lançou um álbum quase despercebido do grande público e mesmo do público especializado, uma banda que chegou a ter o seu momento, uma banda chamada Sirenia, banda formada pelo Morten Veland, ex-Tristania, né? E o Sirenia lançou neste ano, 2023, o álbum 1977, 1977, né? Que é justamente o ano de nascimento do Morten e também o meu. Apesar da deixa, não foi um álbum que tenha correspondido às expectativas. Quando falamos em decepção, é porque nós tínhamos esperança, expectativa em relação a alguma coisa. E de fato eu tinha expectativa em relação a 3 lançamentos de bandas de metal sinfônico em 2023 e foram lançamentos bastante decepcionantes. 2 outras bandas fizeram aí lançamentos no final de 2023 que também não causaram assim tanto impacto. Começando por Therion, que lançou o 3º episódio da trilogia Leviathan 3, que foi lançado no dia 15 de dezembro de 2023, né, pela Napalm Records. E no Brasil o álbum ainda não foi lançado, mas a Shinigami promete o lançamento para o final desse mês de janeiro ou início de fevereiro. Quando o álbum for lançado na mídia física, eu provavelmente vou comprar e vou fazer uma resenha deste álbum, né, que assim como o álbum do Candlemass, que foi lançado muito no final do ano passado, ficou fora aí das listas de lançamentos de destaque em 2023. A primeira audição deste álbum, no entanto, para mim foi decepcionante. Não encontrei nada de novo e nada de muito interessante e parece que o Therion realmente mergulhou aí numa crise da qual ele só vai sair se realmente fizer uma grande mudança, pois ninguém mais aguenta Thomas Wikström e Fernando Vidal. São músicos que já deram o que tinham que dar e o Christopher Johansson poderia muito bem encontrar outros parceiros. Muito bem, e outra banda que lançou um álbum, na verdade um álbum de covers, é o Dimmu Borgir, a banda norueguesa de black metal sinfônico. E um lançamento, na verdade, um álbum de covers, né, o que já não é lá grande coisa, embora em alguns casos um álbum de covers possa ser até bastante divertido. E nós temos ali algumas faixas boas, né? Como o cover de Deep Purple, Perfect Strangers, e covers de bandas como Bathory e Venom. Só que todos esses covers já eram conhecidos, o Dimmu Borgir lançou essas faixas como bônus de lançamentos anteriores. E não lançou nada, né? Nenhuma nova faixa, nenhum novo cover. O que mostra que, na verdade, essa banda ela é ou parece bastante cansada, né? Incapaz de oferecer alguma coisa nova, mesmo que fosse um mísero álbum de covers com alguma novidade, né? Então, Inspiratio Profanus indica a falta de inspiratio desta banda norueguesa que já foi boa, mas que não anda tão bem ultimamente. Por fim, uma banda de metal sinfônico que eu gosto bastante, na verdade uma banda de death metal sinfônico, a banda grega Septic Flesh,
fez um show no Brasil em outubro deste ano. Aqui em São Paulo eu vi o show no Fabric. E uma das coisas que me decepcionaram nesse show é o seguinte: o Septic Flesh é uma banda que trabalha realmente com orquestrações muito complexas, né? Então um show do Septic Flesh completo só poderia ser oferecido com orquestra, como foi, né, quando a banda lançou aquele álbum Inferno Sinfônica, né, gravado no México. Não era o caso. Mas será que não poderia a banda pelo menos excursionar com Sotiris Anunnaki, né, um dos seus membros e que faz os vocais limpos? Pois nós temos no show do Septic Flesh já bastante samplers das partes orquestrais. E ainda assim temos que também aturar os samplers dos vocais limpos. Aí é demais. O show do Septic Flesh foi um dos mais decepcionantes de 2023, que disputa, né, esse posto inglório com o show do Catatonia, que eu vi em março deste ano no Carioca Clube. Também foi um show decepcionante, porque um dos seus principais membros, né, o guitarrista Anders Nystrom, não estava presente, né, e também a banda fez o recurso de samplers, né, tornando o show bastante frio e decepcionante. Embora Catatonia tenha lançado Sky Void of Stars, um dos melhores álbuns de 2023, o show foi um dos piores, pelo menos aqui no Brasil. Um outro fato decepcionante, né, para muitos foi a notícia do fim do Sepultura, a morte do Sepultura. Para muitos, a morte de uma das principais bandas do rock e do metal no Brasil, sem dúvida, uma banda fundamental e importante. Mas o Sepultura já não tinha morrido há muito tempo? Essa é uma questão que aqueles que são chamados de viúva dos Cavaleira costumam fazer. Mas se o Sepultura acabou, de fato é porque na verdade talvez a banda não tivesse mais nada a oferecer. E se isso não chega a ser uma decepção, é pelo menos uma constatação de algo bastante triste, não é? Bem, por fim, a grande decepção, para mim pelo menos, foi o lançamento deste álbum aqui, desta grande banda, que lançou um álbum muito fraco na minha opinião, embora não um álbum ruim, mas um álbum de fato decepcionante. Eu falo de 72 Seasons do Metallica, um álbum que foi de fato bastante criticado. A mídia especializada fez críticas bastante ácidas em relação a esse álbum e de fato, quando eu fui ouvi-lo, né, quando eu pude comprar depois de alguns meses do lançamento a mídia física, percebi que é um álbum realmente estranho. Há algumas boas ideias, né, e a sensação que eu tenho é que James Hetfield preparou um conceito interessante para o álbum, inclusive na capa, uma capa que também é bastante criticada, mas eu acho interessante, também por gostar do amarelo e do preto. Mas enfim, e da temática, né, sobre pensar os ciclos da vida e até a vontade de encerrar esses ciclos, né? Tudo uma concepção bastante interessante, também alguns riffs interessantes, mas parece que os músicos que acompanham James Hetfield, do baterista Lars Ulrich até o baixista Robbie Trujillo e principalmente o guitarrista Kirk Hammett, não estavam muito inspirados e não conseguiram oferecer contribuições relevantes a esse álbum, que se tornou, portanto, um álbum, para mim, bastante decepcionante. Embora tenha aparecido na lista dos fãs que acompanham, né, os portais e a mídia especializada com um lançamento de destaque de 2023, e é claro, um lançamento do Metallica é sempre algo importante, né, e relevante, mas 72 Seasons para mim foi uma grande decepção, né? Um álbum que, como eu disse, não é ruim, mas também passa longe de ser um grande álbum. Eu fiz até um vídeo comentando a questão da obsessão do Metallica, e especialmente do James Hetfield, com a questão do... Mas, apesar disso e do interesse que esse tema possa ter para muitos e para mim, inclusive, 72 Seasons foi um trabalho decepcionante. Mas isso não significa que eu vou deixar de gostar do Metallica, nada disso. É apenas um álbum decepcionante,
não há um álbum ruim ou horrível. E, se for possível, se a minha situação econômica permitir, eu estarei no show que o Metallica está prestes a anunciar aqui no Brasil em 2024. Assim como eu vou continuar escutando Sepultura, escutando o metal sinfônico, continuarei acompanhando os cineastas Scorsese e Ari Aster e continuarei torcendo para o Santos Futebol Clube. A vida segue em 2024. Life goes on. E vocês continuem, por favor, ligados nesse canal. Se ainda não estão inscritos, faça sua inscrição e comente aí quais foram suas grandes decepções de 2024. Até a próxima!